Tudo bom com você? Vou compartilhar hoje com você uma reflexão que encontra-se no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus que Mateus escreveu, no capítulo 7, versículo 21, que vai dizer assim, ali, no versículo 21, Jesus dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará, né, no meu reino, nos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Interessante que depois Jesus continua falando de uma parábola, a parábola dos construtores, né? Daquele construtor que é o prudente e daquele construtor que foi o imprudente, né? Um que construiu a casa sobre a rocha e o outro construiu a casa sobre a areia. O interessante é que quando a gente olha ali para o que Jesus disse, ele fala assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como aquele que construiu a casa sobre a rocha. Porém, aquele que ouve e não as pratica é como aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Olha o que é interessante que Jesus ele vai falar. Ele vai dizer assim: todos ouvem, todos escutam, né? Só que há uma diferença entre escutar e praticar. Quando Jesus fala sobre a parábola, no quesito de quando vem lá, né, ele compara com o construtor que constrói sobre a rocha, aí ele fala: sopraram os ventos, veio a enchente, as chuvas vieram sobre aquela casa e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. O que fez aquela casa permanecer em pé, o que faz uma pessoa, né, que ama Deus, permanecer em pé, permanecer dando frutos, não é se ela escuta, se ela é um bom teólogo, se ela lê muito a Bíblia, mas se ele obedece aquilo que ele lê, se ele pratica, se ele coloca em prática, em atitudes práticas, aquilo que ele lê. Então eu me medito nessa palavra, porque ele diz: aquele que escuta e não pratica, ele ouve. Ele vai na igreja talvez, ele abre a Bíblia, ele lê um livro, mas na hora que vem uma tentação, uma provação, ele não dá ouvidos, ele não coloca em prática, né? Na hora que vem ali o mal, o pecado, aquilo que vai afastar ele da presença de Deus, ele simplesmente não põe em prática, aí a sua vida vai por água abaixo. Interessante isso, porque não adianta ouvir, né? Muitas pessoas falam: você precisa ler a palavra, você precisa se alimentar da palavra, você precisa da palavra. Sim, você precisa, mas mais do que tudo isso, você precisa praticar a palavra. Já muitas pessoas leem a palavra, mas não praticam a palavra. E aí ficam à mercê, né, das suas quedas. Eu creio que o Senhor é bom e nos dá uma chance, nos perdoa. Mas se você quer uma casa construída na rocha, se você quer uma vida inabalável, comece a praticar a palavra. A renunciar aos seus desejos carnais, a renunciar à imoralidade, à pornografia, à mentira, à ira, à contenda, aquelas coisas que você faz, que você sabe que não agrada o Senhor, que está na palavra. Porque Jesus disse que muitos virão naquele dia e falaram: mas Senhor, não fiz milagres, Senhor, não curei pessoas, Senhor, não fiz maravilhas em teu nome, mas eu não conheço vocês. Por quê? Porque vocês não praticaram a palavra. A vontade do Pai é a palavra dele. A vontade do Pai é que a gente pregue o Evangelho, que a gente ame o próximo, que a gente ouça, escute a voz de Jesus. E se você ler com calma Mateus, do capítulo 5 ao 7, você vai ver a vontade do Pai revelada ali. Quem ouve minhas palavras e as pratica é como uma casa edificada sobre a rocha. A diferença está em praticar, não só em ler, não só em escutar, não só em buscar, mas em colocar em prática. É uma renúncia? Sem dúvida. É uma dor a cada dia? É carregar a cruz? Sim, mas foi para isso que Jesus nos chamou. E no final, e com certeza, sempre, a gente vai ter a certeza que a gente é do Pai, e a gente faz a vontade do Pai. Deus abençoe você, sua família, sua vida, compartilhe essa mensagem e pratique a palavra de Deus. Um grande abraço na paz do Senhor Jesus.